Meus queridos irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição do Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Nós vamos meditar hoje do verso 23 até o 33. Hoje, do verso 23 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º, matador de marido, né, essa mulher? Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram que Deus disse a vocês: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Pois bem, irmãos, como nós já temos aqui meditado, nós já estamos aqui numa longa jornada no Evangelho de Mateus, estamos já no capítulo 22, já caminhando para o capítulo 23, já há mais de 2 anos que nós estamos nessa peregrinação, expondo esse Evangelho maravilhoso, e nós nos encontramos agora na última semana de Jesus, enquanto esteve aqui nesta terra. Todos nós sabemos que Jesus viveu 33 anos, iniciou seu ministério aos 30, e aqui está registrado a última semana de Jesus Cristo vivida, que é chamada também a Semana da Paixão. E Jesus encerra a sua vida e o seu ministério em Jerusalém. E já havia tempo que Jesus, ele vinha informando isso aos seus discípulos, que era necessário que ele chegasse em Jerusalém, porque em Jerusalém seria o palco que encerraria as coisas. Lá ele iria cumprir a sua missão. Jesus disse que era necessário, obrigado meu irmão, que era necessário, Deus te dê mais filhos, que era necessário ele chegar a Jerusalém, porque lá convinha que ele morresse e ressuscitasse. Então Jesus falou isso por demais aos seus discípulos. Convinha que ele chegasse em Jerusalém, porque lá era o lugar que o Pai havia destinado para que o seu filho morresse e ressuscitasse. Jesus então entra em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, Jesus inicia uma série de debates com os líderes religiosos. E era necessário isso acontecer, porque afinal os líderes religiosos eram aqueles que guiavam o povo. E se eles estavam equivocados quanto às coisas de Deus, logo a orientação deles também estaria equivocada. Então por isso Jesus está aqui em um grande embate com eles. Jesus está ali tendo grandes embates com eles em torno do templo. O templo era o coração de Jerusalém, o lugar onde as pessoas se reuniam, e como era a semana de Páscoa, então havia muita gente ali em Jerusalém, e portanto Jesus aproveitou a oportunidade que multidões o acompanhavam, que multidões o cercavam, para ter esses embates com os líderes religiosos, para ao mesmo tempo ensinar o povo, mas também para combater os falsos ensinos e os equívocos que os líderes religiosos então não somente pensavam, mas como também ensinavam as pessoas. E tendo vencido os últimos embates, inclusive nós vimos que
o último embate que ele teve, que foi até ele os fariseus e os herodianos, a tentar tramar contra Jesus, e nós vimos como foi que encerrou isso. O versículo 22 vai dizer que a sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. Ou seja, quanto mais os seus adversários lhe procuravam para tentar alguma coisa contra ele nesses embates, mais eles eram frustrados, e não somente isso, Jesus causava até mesmo admiração aos seus inimigos, aqueles que tentavam contra ele. E mais uma vez, o texto então começa nos apresentando mais um grupo de rivais que vem até Jesus numa tentativa, mais uma vez, de pegar Jesus, de menosprezar Jesus, de ridicularizar Jesus e aquilo que ele acredita. Vejamos então esse grupo, versículo 23. Naquele dia, alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram. Então Jesus acabara de ter um embate com os fariseus e com os herodianos, os partidários de Herodes. E vencido esse debate, agora chegou os saduceus. Lembrando que saduceus não se davam bem com fariseus, que também não se davam bem com os herodianos. Mas nós já vimos que esses grupos, embora rivais, eles tinham um inimigo em comum, que era Jesus Cristo. E por isso que eles se juntavam para tentar contra Jesus. Os fariseus e os herodianos não conseguiram, agora chegou os saduceus para tentar contra Jesus. Os fariseus eram os líderes das sinagogas e os saduceus eram os líderes do serviço no templo. Então eles chegam diante de Jesus. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram. Então, a pergunta que eles fizeram tinha um tom de ridicularizar Jesus. A pergunta que eles fizeram gira em torno de uma lei de Deuteronômio, que era a lei do levirato, que dizia que se um homem ele fosse casado com uma mulher e morresse e não tivesse gerado filhos, os seus irmãos deveriam então fazer isso para que, nascido a criança, ela pudesse receber o nome do falecido e assim dar continuidade ao seu legado. Então essa era uma lei muito clara em Israel, Deuteronômio capítulo 25, depois você pode ler isso em casa, e estava tudo certo. A grande questão que os fariseus usaram isso é porque eles queriam ridicularizar a doutrina da ressurreição. Porque eles usaram a lei de Deus e aqui criaram um fato de um homem que teve 7 irmãos. E as pessoas foram morrendo, foram casando com a mulher, foram morrendo. E no fim, então, ele pergunta se de fato há ressurreição, essa mulher vai ser esposa de quem? Porque ela teve 7 maridos enquanto esteve aqui na vida. Todos os irmãos foram marido dela em algum momento. Então, quando houver a ressurreição, como é que vai ficar? Ou seja, eles usaram essa situação para ridicularizar o pensamento da ressurreição. Ora, ridicularizar a mensagem da ressurreição era o mesmo que ridicularizar o que Cristo viera fazer em Jerusalém. Porque eu acabei de dizer, e Jesus já vinha dizendo isso o tempo inteiro, que ele foi para Jerusalém com um objetivo. Qual era o objetivo? Morrer e ressuscitar. E se então os saduceus chegam aqui para ridicularizar a ressurreição, logo eles estão querendo ridicularizar aquilo que Jesus veio fazer em Jerusalém, que era morrer e ressuscitar. E se Jesus disse que iria morrer e ressuscitar, e os saduceus então estão dizendo que não há ressurreição, porque o versículo 23 diz exatamente isso, naquele dia alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, então, se Jesus disse que estava indo para Jerusalém, chegou em Jerusalém para morrer e ressuscitar, e se os saduceus dizem que não há ressurreição, então os saduceus queriam dizer que Jesus era um mentiroso. Então percebam qual era a intenção
de fato, dos saduceus era, primeiro, ridicularizar. Gente, vejam a bobagem que é crer nesse negócio de ressurreição. Veja o ridículo. E eles apresentam um caso. Está vendo como não tem fundamento? Quando esse pessoal ressuscitar, essa mulher vai ser esposa de quem? Não faz sentido. O objetivo dos saduceus era causar isso. Ridicularizar a doutrina da ressurreição, que era aquilo que Jesus cria. E ao mesmo tempo, aqui os saduceus também estão dando uma alfinetada no grupo espiritual que são seus rivais, que são os fariseus. Que os fariseus criam na ressurreição. E de vez em quando eles se bicavam exatamente por causa da ressurreição. Então eles aproveitaram a oportunidade para tentar ridicularizar Jesus e ao mesmo tempo alfinetar os fariseus. Então a situação é essa. Jesus chega em Jerusalém para morrer e ressuscitar, e chega um grupo para tentar provar para as pessoas que isso é ridículo e que, portanto, não há ressurreição. Não pode haver ressurreição, que é o caso dos saduceus. Ora, de fato, ali no primeiro século, a doutrina da ressurreição não era bem vista. Se cria na reencarnação, se cria na transmigração de uma alma para um outro corpo, se cria com os epicureus, que morreu, acabou, mas a ressurreição era uma doutrina que não era difundida, não era aceita, até porque no primeiro século ali, a filosofia grega, ela tinha uma influência muito grande sobre a vida das pessoas. E Platão era um homem que cria na dicotomia da matéria e do espírito, e, portanto, que foi o que a igreja enfrentou no primeiro século, o gnosticismo, não fazia sentido a doutrina da ressurreição, porque para Platão e os grandes filósofos gregos, o importante era se desprender do corpo, porque o corpo era mau. E, portanto, a doutrina da ressurreição não faz sentido, porque se uma vez que eu morro, como é que eu vou de novo ter um corpo, se o corpo, na mentalidade dos gregos, é algo mau? Então, a doutrina da ressurreição não era aceita, não era bem vista nesse contexto. Portanto, o pensamento dos saduceus não era muito diferente dos da época. Se cria na transmigração do corpo, se cria na reencarnação, se cria como os epicureus, morreu, acabou, não tem nada de ressurreição, mas a reencarnação era algo extremamente estranho e, portanto, não muito aceito naquele contexto. Contudo, a ressurreição, irmãos, é uma doutrina central para o cristianismo. Se nós tirarmos a doutrina da ressurreição, não há nada para nós. A doutrina da ressurreição é a doutrina mais importante do cristianismo. Os saduceus não estavam tocando em qualquer coisa ou em mera coisa. Os saduceus estavam tocando na coisa mais importante do cristianismo. Para o cristianismo, a data mais importante não é o Natal. Para o cristianismo, a data mais importante é a Páscoa. Porque se Cristo tivesse nascido, tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, nada feito. Nada feito. Portanto, a doutrina da ressurreição, ela é central à nossa vida. Como foi lido aqui o texto, e eu quero ler mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 15, é um dos capítulos mais interessantes das Escrituras, que fala a respeito da ressurreição. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer, o que acontece conosco, se nós não crermos na ressurreição, na doutrina da ressurreição.
Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 a 19. Verso 12 a 19. Ele diz, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Então perceba, calma aí, perceba, essa influência dos saduceus e da mentalidade grega, da não concepção da ressurreição, entrou inclusive na igreja de Cristo. Paulo estava escrevendo para uma igreja de Cristo, a igreja de Corinto. E havia irmãos naquela igreja que não estavam crendo na doutrina da ressurreição. E Paulo então diz, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dentre os mortos? E ele continua seu raciocínio. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Então, guarda aí, deixa paradinho aí. Primeira coisa que ele diz, se não há ressurreição, então é vã a nossa fé, ou seja, é inútil a nossa fé. Não há razão pela qual nós saímos de nossas casas e viemos aqui. Porque se não cremos na ressurreição, então nós adoramos a um Deus que está o quê? Morto. Então nós cremos em um Deus que está morto. E se ele está morto, ele então não pode fazer nada por nós. Mas a doutrina da ressurreição nos ensina algo contrário. Por isso que a nossa fé não é inútil, não é em vão. Porque nós cremos em um Deus que de fato morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, vivo está. Portanto, nós cremos em um Deus que não somente venceu a morte, mas que também, por meio da sua vitória, nos garante a vitória sobre a morte. É por isso que nós estamos aqui. Porque saímos de nossas casas para adorar um Deus vivo e que está aqui no meio de nós. E que mudou a minha vida, e que mudou a sua vida, que mudou a sua história. Morto não muda a história de ninguém. Então, a primeira coisa é isso. Se a ressurreição, ela não é verdadeira, se é papo dos saduceus, se de fato os gregos estão corretos, então é vã a nossa fé. É inútil nós dedicarmos a nossa vida. É inútil lermos as Escrituras. É inútil nós orarmos. É inútil nós lutarmos contra o pecado. É inútil nós abrirmos mão dos prazeres do mundo para viver uma vida piedosa se Cristo não ressuscitou. Não faz sentido. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Mas ele continua. Até o 19. Além disso, além de a nossa fé ser inútil se não há ressurreição, ele diz, ele acrescenta, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ou seja, se não há ressurreição, então Deus é mentiroso. Primeiro de tudo, Cristo foi o primeiro que ressuscitou? Foi o primeiro que ressuscitou? Seu amigo Lázaro. Ele é as primícias de um modo diferente. Porque Lázaro voltou à vida, mas depois morreu. Todos os outros que ressuscitaram antes de Jesus voltaram a morrer. Mas Cristo é o primeiro, as primícias, aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Ele é o primeiro que ressuscitou para nunca mais voltar ao túmulo. Por isso que nós cremos nesta esperança. Porque nós também chegaremos ao túmulo. Mas há de chegar o dia que nós ressuscitaremos como ele ressuscitou e nunca mais voltaremos ao túmulo. Ele é o primeiro nesse sentido. Mas Cristo não foi o primeiro a ter uma experiência. Portanto, dizer que não há ressurreição é dizer que Lázaro não ressuscitou. É dizer que outros não ressuscitaram. E Deus, portanto, é mentiroso.
Porque se ele disse que ressuscitou seu filho, então dizer que não há ressurreição é dizer que Deus é mentiroso. Mas ele continua. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, mais uma vez ele diz, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ou seja, não há salvação para nós, não há remissão dos nossos pecados. E ele continua, e ainda mais, veja a quantidade de coisa que ele diz, que ele acrescenta. Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Para aí. Uma das grandes esperanças que nós temos em Cristo é que quando os nossos irmãos em Cristo partem, qual é a esperança que nós temos? De que os veremos novamente. Nós cantamos aqui aquele cântico do Logos, né? Tão bonito, onde nós louvamos e falamos isso, né? Que naquele dia nós iremos rever os nossos amigos que um dia em Cristo que foram feitos os nossos irmãos. Nós temos uma viva esperança de que quando os nossos irmãos partem, de fato, nós falamos até em breve, meu irmão, porque sabemos que nos encontraremos mais uma vez. Mas Paulo está dizendo que se não há ressurreição, então os nossos irmãos que morreram estão o quê? Perdidos. Ninguém vai encontrar com ninguém. Ninguém vai segurar a mão de ninguém. Se não há ressurreição, então nossos irmãos que partiram estão perdidos. Estão perdidos. Perceba quantas coisas está em jogo quando se trata de ressurreição. Mas ele ainda continua. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes, porque a ressurreição, ela aponta para o tempo do porvir. A ressurreição é uma esperança para o porvir. E se, portanto, não há esperança, então a única coisa que resta para nós é o aqui e o agora. É como os epicureus. Morreu, acabou. Que esperança nós temos de uma vida assim? Essa é que é uma vida infeliz. Uma vida que se resume apenas no aqui e no agora é uma vida infeliz. Porque por mais difícil que a nossa vida seja no aqui e no agora, mas nós temos esperança de que o aqui e agora não é o fim. Há algo melhor para nós no porvir. E essa esperança que nós temos só nos é garantida por causa da ressurreição. Você percebe então o que está em jogo? Muitas coisas estão em jogo. Portanto, quando o texto nos apresenta isso, quando o texto diz que chegaram os saduceus, que não criam na ressurreição, e que fizeram ali um deboche, tentaram ridicularizar a ressurreição, perceba o que está em jogo. Tantas coisas estão em jogo, mas o principal, a nossa esperança. É por meio da ressurreição de Cristo que nós temos esperança. Esperança. Sem ela, não há esperança para nenhum de nós. E nós estamos perdidos, assim como os irmãos que morreram e que não têm a Cristo. Ou que morreram acreditando que iriam ressuscitar, mas se não houver ressurreição, então eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 18. Depois a gente volta aqui para o texto quando eu encher sua mente sobre a verdade da ressurreição. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Irmãos,
não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, ou seja, dos que morreram. Lembra que o apóstolo Paulo falou que se não há ressurreição, os nossos irmãos que morreram, eles estavam como? Perdidos. E os irmãos da Tessalônica estavam preocupados quanto a isso. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, eu não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Os demais não têm esperança, porque para eles morreu e acabou. Então, vocês não são esse tipo de povo, porque na verdade vocês são um povo que crê na ressurreição, e o povo que crê na ressurreição é o povo que tem esperança. Portanto, não fiquem tristes quanto aos irmãos que já morreram, porque se você crê na esperança, então você crê que esses irmãos não estão perdidos, eles estão com o Senhor, e que logo, logo, eles irão ressuscitar juntamente com você. E olha o que o apóstolo Paulo continua. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que morreram. Perceba, calma aí. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vai trazer na companhia dele aqueles que morreram, os que dormem. E ele continua. E pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte, que nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Que texto interessante, mas ele continua, vamos até o 18. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo vão fazer o quê? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele finaliza dizendo, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Só há consolo, porque há esperança. Não pode haver consolo sem esperança. E nós só temos esperança por causa da ressurreição. Como alguém pode dizer que não há ressurreição? Como? Os saduceus. E muitos filósofos gregos diziam que não havia a ressurreição. Mas a Bíblia é riquíssima, riquíssima de textos bíblicos que nos assegura a verdade, a veracidade da doutrina da ressurreição. Perceba, esse é um texto escatológico, porque a ressurreição aponta para os últimos dias. A ressurreição, ela tem uma característica, ela aponta para os últimos dias. E talvez seja por isso que muitos não querem crer na ressurreição, porque ela aponta para o último dia, para os últimos momentos, para os tempos finais, para a consumação dos séculos, para o julgamento final. Talvez seja por isso que muitos não querem crer na doutrina da ressurreição. Coloca o texto para nós aí, por favor, de João, capítulo 6. Verso 39 e 40. Olha o que ele diz. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que viu o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu, o quê?
ressuscitarei no último dia. Verso 44. Daí mesmo. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o quê? Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o quê? Perceba, irmãos. Quantas verdades nas Escrituras. A ressurreição é um fato e ela aponta para o último dia. Muitas pessoas fogem da realidade e da verdade da ressurreição. Porque a ressurreição do último dia, ela tem um objetivo. Na ressurreição do último dia, vai acontecer algo. Nós já vimos aqui que para nós vai ser algo maravilhoso. Mas também a Bíblia fala que a ressurreição, ela não somente vai alcançar os justos, que têm esperança e que vai gozar com o seu Senhor, mas a ressurreição também, ela vai alcançar os ímpios. E essa ressurreição para eles já não é uma ressurreição que deve gerar neles esperança, porque ao ressuscitar no último dia, eles irão enfrentar o juízo e o julgamento do Senhor. Vamos ver aqui alguns textos. Coloca para nós aí Daniel capítulo 12, versículo 2. Olha o que diz as Escrituras. Junte comigo as informações. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para o quê? Vergonha e horror eterno. Mas não para por aí não. Veja o que diz Atos capítulo 24, verso 14 e 15. Coloca para nós aí. Atos capítulo 24, versículo 14 e 15. Porém confesso ao Senhor que segundo o caminho, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos do profeta, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Vá juntando as informações. Essa é uma das razões pelas quais o mundo nega a ressurreição, porque eles terão de enfrentar na ressurreição o julgamento de Deus, porque a ressurreição vai alcançar os justos e os injustos. Mas coloca o último texto de João, capítulo 5, verso 28 e 29, por favor. João capítulo 5, verso 28 e 29. Ele diz: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Do juízo. Essa tem sido uma das razões pelas quais se querem negar a ressurreição. Para nós, é algo que nós ansiamos, aguardamos, algo de esperança, algo maravilhoso. Iremos desfrutar da vida que o Senhor tem proposto a nós. Mas também, essa ressurreição, quando ela vier, ela vai alcançar também todos os ímpios, aqueles que não conhecem a Cristo. E essa ressurreição, ela será para o juízo. A Bíblia diz que quando, o autor de Hebreus vai dizer que quando nós morremos, de imediato segue o juízo. Quem pertence a Cristo, está com Cristo, e quem não pertence a Cristo, já é condenado. A realidade do céu já é presente. Crentes estão lá, que é o que nós vamos acabar de ler. Nós vamos já ler. Crentes já estão lá.
Mas a Bíblia também apresenta que aqueles que não estão em tormenta. É só você ver a parábola do rico e do Lázaro. Aqui estou só citando um exemplo de muitos que poderia citar aqui. Já é uma realidade. Mas vai chegar o dia em que os que estão nos céus voltarão para receber um corpo, porque o projeto de Deus é que nós estejamos em corpo, na presença dele, assim como Cristo ressuscitou em corpo, nós também ressuscitaremos em corpos, para vivermos com o Senhor. Mas também os ímpios ressuscitarão, receberão o corpo. E a pergunta é, para que eles ressuscitam agora e recebem um corpo semelhante ao nosso? Ora, nós precisamos receber um corpo incorruptível para poder vivermos a eternidade. Eles terão que receber um corpo incorruptível que seja capaz de sofrer a eternidade. Ora, o que acontece conosco com o sofrimento? Se o meu corpo sofrer agora um grande sofrimento, o que acontece com ele? Morre. Mas o juízo de Deus é uma condenação, é um castigo eterno, de choro e de sofrimento eterno. E, portanto, para que ele consiga suportar esse castigo eterno, ele precisa ter um corpo capaz de suportar o castigo eterno. Portanto, isso mostra o quanto, aqui na figura de Dante, o quanto de fato o sofrimento é dantesco. O sofrimento é dantesco. O castigo é eterno. E todos passarão pela ressurreição. Uns para a vida, outros para o juízo final. Outros para o juízo final. Talvez seja essa a razão pela qual muitos não querem crer na ressurreição. No presente momento, os que morrem estão com Cristo. E os que morreram sem Cristo já sofrem, já padecem. E é isso que o texto vai exatamente nos instruir. Voltemos nós para o texto. Depois de dar todas essas considerações. Eles então tentaram ridicularizar Jesus, apresentaram aquele caso e acharam que iria colocar Jesus em uma saia justa. E agora? Está vendo como é ridículo a ressurreição? E agora, essa mulher que foi casada com várias pessoas, o que é que vai acontecer com ela? Vejamos como é que Jesus vai responder a eles. Primeira coisa que Jesus diz: o erro de vocês está no fato de não conhecer o quê? As Escrituras. Primeiro de tudo. Porque vocês não creem na ressurreição. E o fato de vocês não crerem na ressurreição é a prova de que vocês não conhecem as Escrituras. Porque as Escrituras testificam a esse respeito da ressurreição. E ele continua. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Não leram aonde? Nas Escrituras. E o que foi que Deus disse nas Escrituras? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, os saduceus só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco. Jesus então quer mostrar para eles que mesmo eles não crendo nos profetas, mas a Bíblia já fala da ressurreição em Êxodo, que é no momento em que o Senhor aparece para Moisés, quando ele vai exatamente dizer isso, em Êxodo capítulo 3, verso 6. Ora, Deus não está dizendo assim: Moisés, eu fui o Deus de Abraão, eu era o Deus de Isaac, eu já fui o Deus de Jacó. Não! Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou seja, esses homens estão o quê? Vivos, que é o que ele diz. Ele não é Deus de mortos e sim de vivos.
Por isso é que quando morre não acaba. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Inclusive os ímpios estão vivos no inferno e vão ressuscitar também. Porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, seja no céu, ou seja no inferno, ou seja aqui na terra. Deus é o Deus de vivos. E ele cita Êxodo capítulo 3, verso 6, para ensinar a eles sobre a ressurreição. Mas, algo interessante que é apresentado no texto. Ele diz: o erro de vocês está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Meus irmãos, a ressurreição testifica o poder de Deus. Lembra o que Paulo falou quando ele escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 1? Ele disse que pregava a Cristo crucificado e que isso para as pessoas era o quê? Para os gregos era o quê? Era loucura. Para os judeus era escândalo. Mas para os que creem era o quê? O poder de Deus. A ressurreição testifica o poder de Deus sobre a morte. Por isso que Paulo pergunta: cadê, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. A ressurreição expressa categoricamente o poder de Deus. O poder de Deus. E ele diz: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí ele vai trazer algumas características da ressurreição. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. O que ele quer dizer com isso? Ele quer responder à pergunta deles. Porque a pergunta deles era: essa mulher vai ser esposa de quem? Ou seja, além de ridicularizar, na cabeça deles, se houvesse uma ressurreição, seria uma continuação de como já é a própria vida aqui. Ou seja, ela só deu uma pausa e quando ressuscitar, começa tudo de novo. As brigas, as confusões, vai ser marido de quem, vai pagar pensão para quem. Graças a Deus que não é assim, né? Já pensou a gente morrer e depois voltar tudo de onde parou? Não tem sossego não, isso não acaba nunca, é um loop sem fim, vai voltando. Então, na mente deles, se houver, vai ser uma continuidade das coisas que já são. Mas uma das características da ressurreição é que há elementos de continuidade, mas há elementos de descontinuidade. Por que há elementos de continuidade? Porque o que Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios, ele vai usar o exemplo da semeadura. Ele vai dizer que nós semeamos esse corpo na corrupção e ele colhe Mas vamos ler o texto que é melhor. Coloca aí para nós o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 e 44. Ele usa o exemplo da semeadura. Ele vai dizer: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Pode passar. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, ele quer apresentar que há questões de continuidade e há também questões de descontinuidade. Por exemplo, Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita em um corpo diferente. Mas há elementos ainda do corpo antigo. Tanto é que o túmulo estava vazio. Era o seu corpo, o antigo corpo. Não foi um outro corpo, não era um outro corpo. Muito embora tenha aspectos diferentes, porque o corpo incorruptível tem aspectos diferentes. Então tem elementos de descontinuidade, mas também há elementos de continuidade. Porque é aquele corpo. Tanto é que quando
você vai ver no Antigo Testamento, levaram o corpo de José. Moisés leva o corpo de José. Por que fez isso? Né? Então, havia essa crença, e há essa crença, né, do corpo. Né? Então, por isso que os nossos corpos, eles serão juntos novamente na ressurreição. Os nossos corpos. Há elementos de continuidade e de descontinuidade, certo? Então, o que eles pensavam, né, na cabeça deles? De que se houver ressurreição, vai ser tudo igual. Não, não vai ser tudo igual. Vai ter coisas que ainda são do nosso corpo, mas coisas diferentes. Mas uma das características claras que o texto aqui apresenta é que na ressurreição os laços familiares serão rompidos. Certo? Os laços familiares serão rompidos. É isso que o texto exatamente está querendo dizer. Coloca aí o verso 30 para nós de novo. Do texto. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Muita gente pega esse texto para dizer que nós seremos seres assexuados, certo? Tem nada a ver com isso, certo? Nem tampouco que nós seremos anjos, tá certo? O que ele está querendo dizer é que assim como anjos não têm elos familiares, assim também nós não teremos. Não haverá construção familiar, certo? Ninguém vai se casar, ninguém vai nascer, porque ninguém vai morrer. Ninguém não vai morrer, então ninguém não precisa casar para nascer. Certo? Então não haverá laços familiares. Por isso que nós afirmamos, e por isso que a Bíblia também afirma, que quando nós casamos, estamos juntos até que a morte nos... Porque a morte, ela faz o quê? Separa. Eu sei que é romântico a gente dizer eternamente juntos e tal, mas não é verdade. Certo? Soa romântico, mas não é verdade. A morte separa. Tanto é que Deus, ele consente em você contrair um novo casamento se o seu cônjuge morrer. E esse casamento é um casamento legal, certo? Se o seu cônjuge falecer, você pode casar-se novamente. E não há nenhum problema quanto a isso, porque ali o compromisso, o voto, era até que a morte os separe, tá? Não, mas eu não quero, vou morrer sozinho. Tudo bem, é opção sua, tá? Mas não peca quem quer casar se a outra pessoa morrer, certo? Não há nenhum problema quanto a isso, ok? Então, uma das características da ressurreição é que lá ninguém vai ser marido de ninguém. Até que bênção, pastor, né? Alguém pode dizer, né? Ou outros não, né? Enfim, não sei, né? Como é que é aí as relações. Mas, enfim, lá também não vai haver elos familiares, de filhos, de pais, nada disso, certo? Lá só haverá um elo familiar. Nós seremos o quê? Irmãos. Irmãos para sempre. Irmãos para sempre. É o que eu sempre digo aqui. Nossos laços em Cristo são mais fortes do que os nossos laços sanguíneos. Porque a morte encerra esses laços. Mas os nossos laços em Cristo, nem a morte pode separar. Nós seremos eternamente, desde agora para todo sempre, irmãos. Por isso que precisamos aprender a conviver como irmãos. Certo? Porque tem essa característica. Então, a ressurreição, ela tem essa característica. Por isso que o texto diz isso, certo? Pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, certo? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. É isso que o texto está querendo falar, certo? E aí, irmãos, textos como esse, passagens como essa, apresenta essa veracidade, a importância da doutrina da ressurreição em nossas vidas. De tal maneira que eles foram para pegar Jesus numa charada ou tentar ridicularizar Jesus, mas olha como o texto sempre encerra
com as respostas de Jesus. O versículo é o seguinte. Pode seguir adiante. Bota o versículo 33, que é o final. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Qual doutrina? Da ressurreição. Perceba. Os saduceus não criam e queriam causar. E achavam que ia ser o bambambam. Mas as pessoas, quando ouviram Jesus falar sobre a ressurreição, elas ficaram maravilhadas da sua doutrina. Essa doutrina é tão importante para nós que ela é a mensagem central da igreja. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos, qual era o corpo da mensagem da primeira pregação do apóstolo Pedro? Ele pregou sobre o quê? A ressurreição de Jesus. Bota aí para nós Atos capítulo 2. Versículo 22 a 24. Olha a pregação dele. Primeira pregação de Pedro, depois que Jesus subiu e o Espírito Santo desceu sobre eles. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E coloca o verso 32 agora para nós. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Esse é o corpo da mensagem do apóstolo Pedro. Esse é o corpo da mensagem da igreja. Nós pregamos um Cristo vivo. Nós servimos a um Cristo vivo. Nós nos encontraremos com Cristo porque Ele está vivo. Aquele que voltará, voltará porque está vivo. Essa é a doutrina da ressurreição. Nós temos esperança. Nós não somos como aqueles que vivem sem esperança. A morte para nós não é o fim de todas as coisas. Nós podemos seguir adiante confiantes nisso, como o apóstolo Paulo, que disse: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Porque ele sabe, ele tem esperança no porvir. A ressurreição traz esperança para nós. Pode ser que a nossa vida aqui seja um desastre. Pode ser que a nossa vida aqui enfrentemos e passemos por todas as aflições que esse mundo pode nos oferecer. Mas nós temos uma esperança de que não é o fim, de que o túmulo não ficará com o nosso corpo até o fim dos tempos. Chegará o dia que nós levantaremos do túmulo, nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares e viveremos com Ele para todo sempre. Por isso que Paulo disse à igreja de Tessalônica: consolem com estas palavras uns aos outros. Só há consolo porque há esperança, porque há ressurreição.